Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Outro testemunho de João Batista. O Filho em relação ao mundo. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Número 320. Destas palavras: E ali se demorou com eles a batizar. Eis aqui o sentido exato e real. Jesus batizava por intermédio de seus discípulos, não por suas próprias mãos. Mas, como os discípulos obravam em seu nome, a ação estava toda sujeita à sua personalidade. Do mesmo modo é que dizeis: recebeu o batismo do Cristo. É o que se encontra expressamente declarado nos versículos 1 e 2 do capítulo 4 deste Evangelho de Jesus segundo João. Jesus mandava que seus discípulos administrassem o batismo da água que João, o precursor, já administrava, para lhe conservar o caráter simbólico e material. É o que a Igreja pudera e devera ter compreendido. Ela devera ter continuado a praticá-lo sem lhe alterar o objeto e o fim, e, sobretudo, sem o sujeitar às suas errôneas interpretações dogmáticas, que lhe desnaturaram e falsearam o sentido e o alcance. Quanto à questão que surgiu entre os discípulos de João e os judeus acerca do batismo ou da purificação, porque no caso os dois termos são sinônimos,
Ela se originou de não reconhecerem os judeus a Jesus o direito de fazer o que João fazia. Não esqueçais que quando Jesus deu começo à sua missão, João já era considerado como um profeta enviado à casa de Israel. Jesus, pois, era tido geralmente por um impostor que usurpava o respeito devido a João, ou por um discípulo infiel que desviava do Mestre a multidão. Para eles, o Messias tinha que se anunciar com mais brilho. Refleti nisso e lembrai-vos de que esperavam um chefe temporal que viria restabelecer o reino de Israel. Não vos admireis de que, em consequência dessa questão, os discípulos de João lhe tenham ido dizer: Mestre, aquele que estava contigo além Jordão e de quem deste testemunho, eis que também batiza, e todos vão a ele. Somente alguns deles haviam assistido ao que se passara entre João e Jesus às margens do Jordão. Esses mesmos, porém, à falta de faculdade e de ação mediúnica, não tinham visto nem ouvido as manifestações espirituais. E não obstante o que tinham ouvido de João, em virtude da discussão com os judeus e por efeito das interpretações dadas às profecias da lei antiga, se achavam influenciados pela ideia de que o Messias anunciado, ao fazer a sua aparição, realizaria coisas mais espantosas do que o ato do batismo ou purificação executado pelo precursor. Assistido constantemente pelos espíritos superiores que o guiavam no desempenho da sua missão, João, na resposta a seus discípulos, debaixo da influência espiritual e por inspiração mediúnica, dá testemunho de Jesus, se humilha diante deste. Como ele próprio o declara, sua missão consistia em preparar os caminhos ao enviado divino. Rende, pois, homenagem àquele que acima dele está, afirmando a natureza celeste da sua missão. Temos que, despojado da letra o espírito, vos explicar, em espírito e verdade, o sentido e o alcance da resposta de João a seus discípulos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.